Olá, queridos internautas. Mais uma vez, é uma alegria imensa estarmos nesta roda de conversa em família. E, neste momento, nós contamos com a colaboração de uma querida amiga. Mas antes de apresentá-la, também aqui conosco, sempre a nossa sorridente Vera Sancari. Eu de novo. Oi, família. Como estão? Espero que todos estejam bem. E nós estamos nesse trabalho em conjunto com a RS TV Esperança, um projeto da FERGS, Federação Espírita do Rio Grande do Sul, em parceria com a FEB TV. E hoje, então, para nós podermos refletir em torno de assuntos da família, nos auxiliando mutuamente, nós trouxemos o tema: qual a importância da infância na visão espírita? Qual essa importância da infância para o espírito encarnado? E quem vai conversar conosco hoje é a nossa colega de trabalho do estúdio Eurípides Barçanufo, apresentadora Denise Macedo. Seja muito bem-vinda. Nós estamos muito felizes com a sua presença aqui conosco. Já fazia um tempo que nós queríamos que você participasse do Roda de Conversa em Família. Seja muito bem-vinda, Denise, mais uma vez. Muito obrigada. Para mim é uma honra estarmos aqui juntas, né? E uma honra muito grande de ter sido convidada para participar. Imagina, a honra é nossa. Denise, qual a importância da infância? Para nós falarmos sobre a importância da infância, não tem como nós deixarmos de falar sobre de onde viemos e para onde nós retornaremos e por que estamos aqui na Terra. Não tem como, porque o espírito que uma mãe e um pai recebe, ele já traz na sua bagagem espiritual tendências positivas e negativas, habilidades que ele vem trazendo e desenvolvendo de outras vidas. Então ele traz lá as suas virtudes e as suas... vamos dizer, eu não gosto de falar a palavra defeito, né? Prefiro... Más inclinações, más inclinações, né? Más inclinações, exatamente. Ele já traz de outras existências, né? Participação especial de Belinha. Eu falei que a Belinha estava aqui, gente. Eu falei. É que o Nilo saiu, abre a porta, pronto, ela já late mesmo. Quer sair junto, né? Então, Denise, como você estava falando dessa questão da nossa bagagem. Nessa obra, Desafios da Educação, que é um trabalho feito a várias mãos, né? Que a gente sempre fala. Então, pelo Espírito Camilo, psicografia de Raul Teixeira, ele vem aqui falar justamente trazendo reflexões em torno dessa importância daqueles que chegam nos nossos lares. E aqui Camilo diz assim para nós, já na introdução de Perante a Infância, como ele intitula, né? Ele traz aqui duas citações quando da educação e infância. Ele cita a questão 385 de O Livro dos Espíritos e também o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele, Família é tão perfeita que era meu comentário. Vocês veem, a família é tão perfeita, gente, que isso aqui não é combinado, não. Isso aqui é a espiritualidade trabalhando. Porque quando nós temos ali na segunda parte do Livro dos Espíritos, Kardec faz todos os questionamentos relacionados a essa volta do espírito à vida corporal. E Kardec faz o seguinte questionamento: que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? E aí a espiritualidade diz,
né, ali no final, porque essa resposta é longa, não é? Sim, É uma resposta bem longa, Bem e longa. nós convidamos aqueles que estejam interessados a fazer essa leitura, que é bem importante e interessante. Mas aqui Camilo se refere ali no final do 7º parágrafo que os espíritos dizem assim: os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. Sim. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-lo progredir. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão de dar contas. Tomando esse norte, Denise, para muitos que estão nos acompanhando, são aqueles que têm uma simpatia, mas que não são estudiosos da doutrina ou que são de outras denominações. Então, diante do que foi falado aqui, qual é o entendimento da doutrina espírita, voltando para o que a espiritualidade nos fala aqui, né, dessa condução? Sim. Dá para comparar o serzinho, né, no período da infância, como um barro mole, e como ele está mole, é possível moldá-lo. Ou também, como na própria doutrina espírita nós temos a comparação, quando a planta, né, vamos dizer uma árvore, ela vai começar a crescer e os galhos vão tender para um lado ou para o outro. Então, os pais têm como ir podando aqueles galinhos mais tortos, ou seja, quando o espírito está na fase infantil, ele é muito mais fácil de receber todas as impressões que ele recebe de fora, ou seja, qualquer tipo de agressividade vinda dos pais ou de amor, ele está muito mais acessível para receber. De modo que, quando o pai percebe uma tendência, já desde bebezinho já dá para perceber. 2, 3 aninhos já dá para perceber as habilidades e as tendências daquela criança. Então a gente vê criança que puxa o rabo do gato com força, criança que esmaga uma plantinha com força, que bate na mãe, bate no pai. E é óbvio que dentro dessa percepção, os pais entendem que aí tem um espírito que traz um pendor para agressividade. Sim. E aí essa moldagem do barrinho mole, porque eles ainda não está com a sua reencarnação completa, porque ela vai se completar. Toda a sua essência, né? O espírito ainda não está ali se mostrando na sua essência total. Sim. E até o 7º ano de idade, mais ou menos, o espírito não reencarnou de fato. Então, ele é muito mais maleável para conduzir a educação, todo o processo educativo, nessa fase, porque é como se o espírito estivesse se encaixando ainda no corpo. E todas as lembranças dele estão muito mais vivas do que ele já viveu no passado. Então, a agressividade ou a amabilidade, a gentileza, sim, ela é demonstrada nessa fase. E é nessa fase que cabe aos pais ser aquele jardineiro, né, que vai podando essas arestas. Eles estão muito mais sensíveis para receber as instruções e educação. É o que a gente sempre fala, né, Denise? É criar a base. Essa base na infância que os pais apresentam, Deus, que dá essa base para que, quando o espírito de fato está ali na sua essência total, que é na adolescência, que a gente escuta, quem não, né? Uhum. Quem não, até nós, que os nossos pais também falaram isso para nós. Como mudou, gente? Era tão doce na infância. olha agora como é. Né? E é quando se mostra de fato. E com essa base bem sólida, pode fazer muita diferença para esse espírito, né, Hilde? Muito. Sim. E é o que o Camilo, ele fala aqui também, assim, ó. O espírito, que foi o que você falou, Denise, o espírito que renasce em novo corpo carnal
tem por meta aprimorar-se, estando para tanto com os pais e outros seres adultos a incumbência de conduzi-lo, de orientá-lo na vida para a vida, instruí-lo para superar a própria ignorância, de libertá-lo das trevas para arremessá-los à luz de Deus. E tudo isso é o que se chama educação. E ele fala mais um pouco. Lastimável é que, na grande maioria dos casos, os indivíduos que recebem o Espírito na fase infantil e que têm o dever de norteá-los pela vida, não se apercebem da sua espiritual realidade. Isso é realmente lamentável mesmo. E veja, a maioria das pessoas não estão preparadas para serem educadores desses espíritos, né? Ela tá rosnando, eu não sei por quê. Acho que ela está concordando. Eu acho que ela está concordando. Ela quer participar ativamente. Porque se os pais fossem realmente preparados para educar, porque a preocupação que a gente vê muito é, como que eu vou pagar colégio, como que eu vou dar roupas, como que eu vou dar uma vida confortável para o meu filho. Preocupação maior é com material, enquanto deveria ser o contrário. Ultimamente é a base. A gente vê que se preocupa muito mais com o material do que com o espiritual, com o tempo realmente ali dedicado àquele espírito a desenvolver o amor ali dele, né? E hoje também nós sabemos, através de psicólogos estudiosos dessa área, que há uma preocupação dos pais em fazer com que seu filho esteja bem, que ele não sinta nenhuma frustração, e aí há aquela dificuldade de dizer não para o filho. E eu gostaria de dar um exemplo para vocês, que eu sou mãe de 3 meninas, né? Agora já são 3 mulheres, e filhas do mesmo pai, ou seja, para quem não tem a visão espírita de que os espíritos que aqui estão são espíritos milenares, né, que já tiveram muitas vidas, já viveram muitas vidas e tiveram muitas experiências. O pai é o mesmo, a mãe é a mesma, nossa, tudo então igual. Vai ser tudo igual. E eu eduquei, né, as minhas 3 filhas, sempre fazendo oração. Quando elas mal conseguiam articular ainda as palavras, eu começava a inserir para elas, né, o Pai Nosso. Então, eu começava Pai Nosso, aí elas repetiam Pai Nosso, e aí sucessivamente. Então, a mais velha e a segunda, bem tranquilo. A terceira, que é a mais nova, quando eu começava Pai Nosso, ela dava um tapa forte na minha boca e dizia, não quer peça, não quer peça. Então, para quem não tem essa visão de que temos ali um espírito reencarnado, vai levar para o psiquiatra, ou não sei o que vai fazer, eu não sei o que vai pensar. Mas, né, como espíritas, ambos, né, o pai delas e eu, imediatamente nós, olha só, não quer prece por quê, né? Por que esse espírito não quer prece? E ela foi assim até a maturidade. Não, rejeitando prece, foi um processo, sempre rejeitando, sempre dando tapa na minha boca, sempre não querendo mesmo. E é claro que nós sabemos, né, os motivos, a Hilde também sabe como minha amiga, quem é esse espírito, né, e que eu nem posso falar porque ela não pode saber, né, mas aí é que entra a percepção. O que eu posso fazer para ajudar esse espírito? Essa que é a missão dos pais. A nossa missão é de socorrer esses espíritos, sim, de auxiliá-los, de dar um direcionamento, de orientá-los e sempre explicando o porquê do porquê do porquê. Porque tem muitos porquê. Tem. Por exemplo, quando chega na adolescência, tá certo que a gente está falando da infância, então vamos pegar na infância, né? Não, você não pode fazer determinada coisa. Por que não? E explicar por quê. Explicar detalhadamente o porquê não pode, quais são as consequências de por que ele não pode fazer. Interessante. Porque muitos dizem assim, né? Você não vai fazer, não pode porque eu não quero. Não pode porque eu tô mandando, porque se eu sou pai, eu sou sua mãe e você tem que fazer o que eu estou dizendo que você tem que fazer. Ou seja, a minha autoridade
E você tem que cumprir. Não é? E nós sabemos que, como você disse, 3 filhas, uma diferente da outra. E aí esse espírito recebe aquela informação. Tem um que você chega e diz assim, olha filho, pega esta caneca e coloca ali. Ele vai, pega a caneca e coloca lá, vai embora e pronto. O outro já diz, mas por que eu tenho que levar a caneca? Por que você não leva? Exatamente. Por que tem que ser eu? E por que tem que se colocar ali? Por que eu não posso colocar no outro balcão? Então, veja, é diferente. Sim. Totalmente. E quando você fala ali que eu falo, explicava, o motivo é interessante porque quando a gente tem, né, olha a vida pela ótica espírita, você já enxergou, é um espírito. Além de estar nesse corpinho frágil, é um espírito que traz toda a sua bagagem. E o interessante é esse olhar no olho mesmo, conversar. Porque é um corpinho frágil, mas é um espírito que tem toda a condição de compreender o porquê das coisas. Exato. Então, quando você começa esse trabalho, é importante. Joana de Ângeles enfatiza que a infância deve ser considerada como uma etapa de reprogramação espiritual. É um período em que os pais educadores têm a oportunidade de influenciar positivamente a formação moral do espírito, orientando o bem e ajudando a desenvolver as virtudes essenciais para a sua evolução. Ela ressalta que o ambiente familiar é fundamental nesse processo, sendo o amor, a disciplina e as ferramentas principais para a formação de um caráter equilibrado e virtuoso. Eu gostei muito disso porque é reprogramação. É uma reprogramação. É o que você falou, podar. Sim. É mostrar o caminho, mas sempre com aquele olhar. É um espírito que tem o seu livre-arbítrio. Quando você falou isso, sabe o que eu me lembrei agora? Uhum. Quando a gente fala de dieta. Sim. Porque você gosta de fazer dieta, Denise? Não. Você gosta de... Não, e o bonito é o sorriso. Não. Você gosta de fazer dieta? Gente, olha a minha cara. O que vocês acham? Respondam aí. Nilo, Rodney, vocês gostam de fazer dieta? Ó a cara do Nilo, o que é isso? Bom, olha, o Rodney emagreceu um monte, né? Nossa, mas assim, vamos Gosta? pensar. Você gosta de fazer dieta, Rodney? É expiação forçada. Ah, é? Agora, quando você fala assim, a gente pensando, né? Todos nós aqui, a gente sempre se cuida, procura se cuidar, e daqui a pouco engorda, emagrece. E aí a gente pensa, eu fiz uma dieta. Quando a gente fala, faz uma dieta, por que eu tô falando isso? A gente faz uma dieta, você tem um período. Você não vai fazer uma dieta para a vida toda, vai? Não vai. Exatamente. Dieta, ninguém gosta de fazer. Dieta. Agora, quando você fala assim, você tem que fazer uma reprogramação mental. Ou seja, você vai comer tudo que você gosta, mas entendendo que há necessidades. Sim. É a mesma coisa, não é? É. Porque se eu falo, eu vou receber esse espírito, eu preciso fazer uma dieta com ele. Né? Preciso deixar o corpo magrinho, Eu tenho que magrinho. fazer esse espírito entender tal coisa. Mas quando a gente entende que não é uma coisa forçada, É natural. não deveria ser. Não deveria porque ser. quando a gente coloca esse olhar, dizendo assim, puxa vida, eu tenho que conduzir essa coisinha aí. Aham. Antipático. Né? É meu E bate filho. na minha boca. É meu filho. Isso. É meu sobrinho, mas Senhor, não tinha um outro, não é? Mas quando a gente diz assim, é um amor, É o amor. que eu tenho a responsabilidade de conduzir para que nós dois nos tornemos melhores, porque eu vou conduzi-lo, mas à medida que eu vou passando essas informações, essas gotas de amor, de gentileza, uma nota de respeito, uma essência de carinho, eu também vou trazendo isso para mim. Perfeito. Nós dois Vai vamos juntos, desenvolvendo. nós estamos juntos. Sim. Porque quando fica mais, eu acho que fica mais fácil, até a nossa compreensão como os pais, como pais, de que embora educando, eu não estou educando apenas aquele espírito, eu também estou me educando como espírito que eu sou também, nessa responsabilidade. Sim. Não é? Esse tema ele acaba sendo realmente muito amplo, porque entra
as nossas questões mesmo de relacionamento com esse espírito. Sim. Então, é algo assim que eu quero muito comentar, que está nas obras básicas, do quanto Deus foi sábio, e é sábio, em trazer para nós, mães e pais, a fragilidade do corpinho infantil. Porque nós não sabemos se esse espírito foi o meu estuprador do passado, o meu assassino do passado. A gente fica assim embevecida, encantada. Ai, meu Deus, que coisinha, que serzinho indefeso. Então Deus foi muito sábio em colocar toda essa fragilidade, né, num corpinho infantil para ser mais fácil de nós nos reajustarmos com esse espírito. E Divaldo Pereira Franco, uma vez, ele comentou nas palestras e me marcou muito, que quando a gente, como mães, nós recebemos o filho, primeira coisa a perguntar, quem está perdoando quem? Eu que devo te perdoar ou é você que me deve perdão? Porque é bem isso, Hilde, Nós que você nunca falou. sabemos. É Isso bem que é isso. interessante. Somos, é um conjunto mesmo. Raramente ocorre quando o espírito não tem ligação nenhuma. Isso ocorre, mas é muito raro. É raro. A maioria são reencontros, né? Para nos reajustarmos, para a gente aprender a nos amarmos uns aos outros. E disso que você... Alguém errou. Sim, e olha, nossa, você veio justamente ao encontro do que nós temos que Santo Agostinho traz nas instruções dos Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala, é bem essa fala que você trouxe do Divaldo, alguém errou, que ele diz assim, mães, abraçai o filho que vos dá desgostos e dizei com vós mesmas, um de nós dois é culpado. Fazei-vos merecedoras dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Olha que lindo. Lindo. Perfeito. Porque é essa conjugação, né? Sou eu e você. E, de fato, agora não me importa saber se fui eu, como mãe ou como pai, que errei, ou se foi você. O que nos marca nesse momento, o que nos interessa e que tem que nos conduzir agora nós estamos aqui, neste reencontro, e nós temos todo um período de reajustamentos para nos afinizarmos, para tratar esse amor que pode estar adoecido. E esse caminho é muito bonito. Por isso que fala que a família é essa jornada de amor. Sim. Oportunidade. É uma oportunidade imensa quando começamos a olhar a família. Que nem você colocou muito bem. Raras vezes um integrante naquele lar não tem muita conexão, só espírito afim. É raras vezes. Geralmente a gente tem ali um débito um com o outro. Mas quando começamos a olhar nesse olhar, que estamos aqui para evoluir e fazer disso, desenvolver com amor esse caminhar junto e entendendo que eu te ensino, você me ensina. Não vamos sozinho. A evolução, ela não se acontece sozinha. Não cheguei eu aqui evoluída para levar eu de ser mais luz. Não, pelo contrário. Né? Então, é interessante isso quando você entende. Eu ensino ela, ela me ensina. E esse processo acontece com o filho. Ele me ensina. É um corpo frágil, pequeno, que vem a crescer, mas que vem também muito a contribuir comigo, como espírito. Esse espírito, que hoje está como Vera, mas é um espírito com suas bagagens. Milenar. E daí vem os filhos, que eu acho que sou eu que estou conduzindo, na verdade, muitas vezes eles estão me conduzindo. Porque nós não sabemos quem é aquele espírito, que ele pode ser mais evoluído do que nós. Ele pode ser muito mais virtuoso do que nós. E aí, realmente, nós vamos aprender. Mas eu acredito que é muito importante a gente deixar bem frisado, né, que nesse período da infância,
o espírito ele está muito mais suscetível mesmo às impressões que ele recebe. Por isso é um período mais importante para esse processo educativo. E que, mais uma vez eu falo, os pais de hoje estão muito preocupados do filho não se frustrar. Mas o amor do não é muito mais importante. Falar não é amor. Falar não é amor. É amor. Uma vez eu li um texto sobre as mães más, que são as melhores mães. Mãe má, não no sentido da agressividade, né? Mas é do não. Do não. Do não. Não, você não pode, não, você não vai. E sempre explicando por quê, como a gente já falou, né? Porque, assim, para quem não tem o conhecimento, né, do espiritismo, que reforçar realmente que por que é tão importante o período infantil? Porque ele realmente está muito mais aberto. É como uma esponja que assimila, absorve. E aí, se os pais são bons exemplos, ela vai absorver com mais facilidade. E a gente percebe, né, na adolescência, como eu morei num condomínio com muitas famílias lá em Foz do Iguaçu, era notório. Mãe e pai simpáticos, eu observava os filhos simpáticos e sorridentes. O contrário também se dava, né? Então, os pais, quando são mais sisudos, sérios, né? Respeitando cada um do jeito que é, os filhos também eram sisudos e sérios. Então, nós somos, primeiramente, espelhos, exemplos, e que eles vão absorvem tudo. Todos os gestos, todos os olhares, eles percebem até, mãe, você não tá me ouvindo. Eu tô te ouvindo assim, não, mãe, você não tá me ouvindo. Tá presente. Só o corpo que tá ali presente. Captam tudo. E esses dois exemplos que você deu, Denise, eu acho que facilita bastante para todos nós entendermos a questão da argila. Sim. Que uma coisa eu quero chegar numa obra, mas para aquela obra ficar bem bonita, é necessário que eu vá moldando. Eu olho, eu observo, esse lado está mais torto, eu preciso, né, passar um pouquinho mais de água aqui para moldar, né, fazer uma circunferência melhor. Eu quero que fique mais comprido. Então você vai trabalhando, é uma obra de arte. E não é isso que todos nós somos, essa obra de arte divina. Somos. Então, como você colocou, é muito importante essa fase. E há aqueles que acreditam, que olham para a criança, como você falou, coisa mais linda, Deus é perfeito em tudo e que nos dá, né? A minha irmã que fala assim, só pai e mãe para olhar para esse joelhinho enrugado. Essa coisinha fofa que acabou de nascer. Que coisinha mais linda. E o bichinho é feio. Hoje as crianças nem nascem tanto assim. Mas a minha irmã diz assim, eu fico besta de ver pai falando, que coisinha mais linda. E você olha e diz assim, nossa. Parece um joelhinho. Coisa mais linda. Mas veja só, Deus traz para nós nessa perfeição. Só que há muitos de nós que dizem assim, como pode isso acontecer com essa criança? Porque Camilo diz assim, alguns supõem que as crianças são seres virgens, que recém-criados por Deus, por isso que fala assim, nossa, mas como isso foi acontecer? Inocente, não tem nada... Como prova, expiação, esse serzinho não tem nada, nem deu tempo de fazer alguma coisa, porque nós olhamos só para aquilo que corpinho. Nós estamos conseguindo tocar, para aquele corpinho, mas não temos noção da viagem, do trajeto que aquele espírito já percorreu e que muitas vezes tem muito mais experiências do que eu como mãe, como pai. E traz ali aquilo para poder essa família crescer. Mesmo a dificuldade, às vezes, a lidar com esse espírito. Porque no dia a dia não é muito fácil mesmo, né? Então, para a gente encerrar, eu trouxe uma poesia de uma autora desconhecida, que nos diz assim: na luz da manhã, a infância brilha. Como o sol ao amanhecer, o espírito aprende. A alma tranquila, no campo do amor, começa a crescer. Pequeno viajante, com um sorriso e paz,
A cada jogo e sonho é divino. Na pureza do ser, a verdade se faz. O amor o guia para o caminho e o destino. Na infância, o bem é a lei e a paz. Aonde o coração aprende e sonha, o espírito se forma e se refaz. Em momentos de amor, que o tempo passa a auxiliar a esse espírito evoluir. Que possamos trabalhar todos os dias para que possamos auxiliar esse espírito nessa jornada. Recebemos esse presente maravilhoso, essa linda missão de guiar esse espírito. Como já falamos aqui, no corpinho frágil. Banguela, careca e lindo. Maravilhoso! Então que possamos olhar além daquele sorriso banguela, mas que é tão lindo como um dente maravilhoso que não tem, né? Então que possamos olhar para esse espírito, como espírito, e possamos auxiliar eles. E aqui hoje nós chegamos ao final da nossa roda de conversa. Ai, amiga. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Eu que agradeço. Que os foques da vida sempre nos toque com muita emoção, com muito carinho. Que a saúde, além do físico, seja para nós um caminho de conduzir também as nossas famílias. Super obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. E principalmente, Belinha. Obrigada, amor. A velhinha tem que se comportar. Belinha se comportou. Rosnou. Deu uma batidinha, mas se comportou. Participação especial. Denise, muito obrigada. obrigada. Eu agradeço que nós mesmo. possamos ter outras oportunidades de muito mais nos reunirmos, porque estamos aqui nas atividades, cada um dentro dos seus horários, mas é tão bom quando nós podemos nos reunir para conversarmos juntos. É maravilhoso, eu adorei muito mesmo. Eu que agradeço. Nós que agradecemos. Obrigada, todos os internautas, que possamos nos ver na próxima roda de Conversa em Família. E deixe suas sugestões para que jogue na roda, como a gente sempre fala, jogue assunto na nossa roda. Um abraço a todos. Até breve.